fazer uma reflexão sobre liberdade e sujeição no módulo que tem esse título, que tem essa provocação da questão do mascaramento, é evidentemente um convite para outras tantas provocações no sentido filosófico. Porque afinal de contas, a primeira observação que eu quero fazer com vocês é que as sujeições podem ser mascaradas, mas as liberdades não podem ser mascaradas. Então nós temos que perceber que talvez os autoritarismos, as práticas coercitivas já estão presentes entre nós e nós não necessariamente conseguimos detectar ou não conseguimos necessariamente nomear tudo o que está envolvido dentro desse jogo e desta reflexão e desse mundo que de repente apareceu surpreendente, apareceu do improviso, apareceu assim de uma maneira que abalou a nossa convicção enquanto experiência humana pautada pela racionalidade, pela onipotência dos seres humanos acharem que tudo podem, que tudo dominam e que têm a possibilidade de encontrar respostas imediatas e respostas que sejam cabíveis ao mundo que eles desenharam, que nós, seres humanos, desenhamos. Então, nesse sentido, eu convido vocês para essa conversa, para essa reflexão, que vou perpassar por 3 pontos. O primeiro deles é a própria reflexão a respeito da pandemia e o significado de liberdade e sujeição com as ferramentas, com os instrumentais teóricos e reflexivos deste momento inédito que estamos vivendo. O segundo momento é uma reflexão sobre a liberdade e os seus impactos do ponto de vista das lógicas da vida pública, do sentido de comunidade, da vida política em linhas gerais. E um terceiro instante, quero convidar vocês para uma reflexão a respeito das lógicas que envolvem a interioridade, o tempo das restrições e, consequentemente, aquilo que nós buscamos e que nós criamos ou estamos produzindo nessa sociedade marcada por tantas disputas e por uma certa exaustão emocional, se pudermos dizer, no mínimo, que estamos passando por esse contexto. Então, para começar, eu gostaria de lembrar que a pandemia tem um dado da pandemia que é bastante importante de ser observado. A pandemia, tal como o pensamento filosófico, ela acendeu o alerta que nos unifica a uma determinada ação, a um determinado princípio filosófico, que é de que somos todos ignorantes. A consciência da ignorância é o primeiro passo para que eu possa conhecer alguma coisa nova. Nesse sentido, nós ignoramos, a partir da epidemia, ou descobrimos que ignoramos, a partir da epidemia, o limite do corpo, o limite da vida, o limite da permanência. Não sabemos quantos estarão aqui ao final desse processo. Então nós estamos, inclusive, descobrindo ignorantes sobre os modos de vivência em sociedade. Desta forma, a nossa sensação de onipotência está abalada, como eu já mencionei. Em tempo recorde, readquirimos a percepção de que não controlamos tudo. Consequentemente, o mundo que nos ameaça hoje é um mundo que nos desafia a pensar sobre ele e restabelecer outras significações e restabelecer outras conexões para que a vida possa continuar a ser vivida. Nessa perspectiva, eu gostaria de fazer um paralelo de que nós estamos um pouco como os prisioneiros da caverna de Platão. Todos conhecem o sentido e a história, a narrativa da alegoria da caverna. Prisioneiros que estão dentro de uma caverna e que veem a partir de sombras, a partir de imagens. E acreditam ser essas sombras, essas imagens, o verdadeiro conhecimento. Não vou narrar toda a história aqui, mas nos interessa perceber que, naquela visão, tudo que eles têm são miragens que se projeta diante deles. E, ao mesmo tempo, aqueles prisioneiros acreditam estar vendo a própria realidade, a própria verdade. Portanto, nós temos uma condição, como aqueles prisioneiros, de que nós acreditamos saber tudo sobre a natureza, tudo sobre a biosfera, tudo sobre o próprio corpo humano, tudo sobre tudo. E, na verdade, não é bem assim. Então, se nós estamos nessa condição, nós temos que superar essa condição da ignorância. A superação da condição da ignorância, entretanto, não é simples.
Ela demanda uma série de procedimentos, ela demanda uma atitude humana de desejar conhecer para poder superar esta ignorância. Então a ignorância é um ponto central na tradição filosófica. Porém, hoje, no mundo em que nós estamos, a ignorância adquire outras roupagens. A ignorância, no sentido filosófico, é o ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos. Hoje, o que nós temos é que nós estamos rodeados de negacionistas, de sabotadores, de pessoas que elevaram à enésima potência a crença sobre si e sobre os seus ídolos. E pior, a ponto de produzirem uma autoimagem, a ponto de produzirem um discurso que ridiculariza o bom senso, as evidências, as lógicas, a razão e todos aqueles que buscam uma reflexão. É a desfaçatez da ignorância que nós estamos vivendo nesse momento. Portanto, perversamente, há um jogo da ignorância que está sendo alimentado para sujeitar pessoas e sociedades inteiras. Notem, a ignorância enaltecida hoje é diferente daquela do espírito filosófico. A ignorância atual não é a ignorância pautada pela falta de conhecimento, pura e simplesmente, mas é a ignorância pautada pela pós-verdade, pelas fake news e pelas mentiras que são produzidas nesse reino da opinião pessoal e de uma legitimação autoritária dos indivíduos que creem ter salvo-conduto para poder prescrever tratamentos ou soluções como se fossem adivinhos. A nossa saúde e a nossa liberdade estão em risco pela propagação desse tipo de discurso, pela propagação do enaltecimento da ignorância. Claro que eles não se assumem enquanto ignorantes, mas uma das grandes estratégias do ignorante é pensar ser ele mesmo um sábio. O fato que nós estamos vivendo num contexto de pandemia em que a ausência de critérios para a tomada de decisões marcou a experiência e está marcando a experiência da sociedade brasileira. Nesse sentido, estamos escancarando problemas que já estavam à nossa frente, como o autoritarismo, as desigualdades e a ausência de cuidados com a vida. A maneira como nós desprezamos a vida salta aos nossos olhos a partir do contexto da pandemia. Nós já estávamos habituados a milhares de mortos pela violência, milhares de mortos pelos acidentes e agora nos acostumamos aos milhares de mortos da pandemia. Nesse momento, inclusive, rendo aqui o meu carinho, a minha homenagem a todas as mais de 140 mil famílias enlutadas por esse processo doloroso pelo qual estamos passando. Mas voltando, a questão que me mobiliza hoje é, a partir das escolhas que surgiram nesse contexto, pensar a obediência às regras aos ditames da ciência, é uma forma de sujeição ou é uma forma de exercício de liberdade? Como é que eu posso me equilibrar nesse jogo em que uns acusam de que nós estejamos entrando num processo de um Estado totalitário porque estamos seguindo procedimentos ou discursos definidos pela ciência, pelos conhecimentos do campo sanitário para poder combater a propagação do vírus. E há outros que pensam que a liberdade individual de romper com os protocolos, com as medidas de distanciamento e outras tantas reflexões ou informações e orientações que recebemos cotidianamente. Há aqueles que pensam que a sua liberdade individual é superior a todas as vontades dos demais seres humanos. Nesse sentido, fica uma pergunta. Essa liberdade individual, será que ela é um valor tão grande, tão potente, tão valoroso, que pode, inclusive, colocar em risco a sua própria vida? Esta é uma das tantas questões que nós temos que pensar nesse contexto que nós estamos atravessando. Segurança ou liberdade é uma questão ou apenas um diversionismo retórico que justifica as indiferenças e as naturalizações diante das milhares de mortos em nosso país? Hoje, vivemos num contexto de riscos e ameaças à existência humana. Dentre esses riscos e ameaças à existência humana,
Temos a própria questão da sustentabilidade, da destruição do meio ambiente. Temos a questão das lógicas de controle da ciência e da tecnologia. Temos a perda de fôlego das resistências e dos movimentos que se insurgem contra esse estado de coisas. Porque são tantos os desmandos que está sendo difícil articular alguma forma de reação. Temos também como risco os determinismos biológicos e os determinismos sociais de que os fortes vão sobreviver. Essa ideia de que os fortes sobrevivem nesse contexto não deixa de esconder uma certa característica e uma certa emulação de um comportamento de eugenia. E isso é lamentável. E por fim, temos o ataque contra a sociedade de direitos. Então, por onde a gente olhe, seja pela questão biológica da nossa experiência, seja pelas questões políticas, pelas questões sociais, pelas questões culturais, nós estamos envolvidos em um determinado momento que pressupõe, que demanda que nós fiquemos atentos e exerçamos um dos nossos atributos básicos, que é a tarefa de pensar. O grande inimigo da filosofia não é o pensamento mítico, né? O grande inimigo da construção do pensamento lógico é o senso comum e o dogmatismo. E estes dois estão mais vigorosos do que nunca na sociedade que nós vivemos atualmente. Senso comum não é a mentira. Senso comum é a potencialização de uma percepção imediata, portanto, sem mediação. O que isso significa? Que as pessoas que se pautam no senso comum podem afirmar coisas e absolutizá-las como verdade sem exercer nenhuma prática de reflexão. Mais perigosa ainda é a prática do dogmatismo. O dogmatismo ele está na base dos negacionistas, porque são cultivadores de um discurso que é rápido, eficiente, compreensível, mas extremamente desonesto. O negacionismo é desonesto porque ele nega a própria realidade. Exercer essa prática de conhecimento é uma crueldade, né, consigo e com a sociedade. O fato do sol passar todos os dias sobre a minha cabeça não me dá o direito de dizer que o sol gira em torno da Terra. Então, nesse sentido, volto à ideia de que a pandemia nos lembrou de que ignoramos e que todos nós podemos conhecer, todos nós podemos aprender. Podemos conhecer e aprender sobre a ciência, sobre os seus protocolos. Podemos conhecer e aprender sobre novas práticas de vivência e de funcionamento da vida social. Podemos conhecer e aprender sobre os limites nossos, os limites sobre si. Quem sou eu? O que posso fazer? O que é lícito? O que é adequado esperar? Qual é o comportamento que eu tenho que ter nesse momento específico em que nós estamos vivendo e atuando? Será que as regras que eu acredito que são válidas para mim, eu admitiria, por exemplo, para os profissionais da área de saúde ou para os profissionais que estão envolvidos no suporte da área de saúde? Coloco um exemplo bem simples. Será que, ao desrespeitarmos regras, toparíamos que todos os profissionais, médicos, enfermeiras e atendentes de um hospital de uma determinada cidade não fossem trabalhar? Então são essas reflexões que envolvem a percepção do meu eu e a percepção coletiva e a busca de um bem comum. O que conhecemos, o que nós temos de certeza para deliberar hoje a respeito das melhores ações é muito pouco. Nós temos hoje muito mais incertezas do que certezas. Nós temos muito mais dúvidas do que rumos definidos e concretos para serem buscados, para serem perseguidos. Neste sentido, o que está de pé no momento em que a ciência, a política, as próprias religiões estão sendo questionadas o tempo inteiro? O que se ganha e o que se perde quando sujeitos dotados de vontade e providos de meios insensíveis ou de meios inseguros para poder definir o que é a verdade, como é que eu posso tomar uma decisão que diga que esta é a melhor decisão? Portanto, os alcances sociais da pandemia levam também a uma reflexão sobre os alcances da capacidade humana de pensar, da capacidade humana de refletir.
Será que a categoria do humano se reduz a apenas minha vontade particular? Será que um humano, um eu, pode ser a baliza para as vontades e para os desejos dos demais seres humanos? Então, como é que eu posso definir liberdade ou sujeição com princípios instáveis? Como que eu posso pensar se eu devo seguir, aceitar ou não uma determinada regra a partir desse jogo? Nesse sentido, essa sociedade atomizada que nós vivemos, essa sociedade em que os procedimentos adotados até agora nos ameaçam, nós devemos perceber que os problemas que nós vivemos não começaram com o coronavírus, mas eles já estavam todos aí diante da nossa cara e que nós tínhamos recusado a vê-los e a tratar deles da maneira que nós estamos buscando tratar hoje. Nesse sentido e nesse lugar, a tarefa do pensamento, a tarefa da reflexão é o que nos instiga. E por isso eu vou agora pedir que o Kiko leia para nós um rápido texto de um filósofo da antiguidade. Olá, Zé Alves, olá, Felipe e todos que nos acompanham. Começo hoje com um texto de Teócrito de Corinto, do século II. Ai dos homens que não usam, em toda a sua plenitude, o direito e o atributo de pensar. Se um pássaro em pleno voo parasse subitamente de usar suas asas, o poder de voar que lhe foi dado, o atributo do equilibrar-se no ar e viajar às distâncias etéreas, cairia miseravelmente no chão. Se um homem para de pensar, por preguiça ou por estultícia, todos os desastres lhe podem acontecer. Se seu pensamento não responde ao que vem seus olhos, pode jogar-se no fogo e na água, e perecer queimado ou afogado. Os tiranos não gostam que as pessoas pensem. Fazem um grande esforço para que o pensamento seja deformado, tentando estabelecer uma espécie de fábrica de pensamento, de modo a que todos, não pensando pela própria mente, passem a pensar pela mente do despotismo dominador. Isso aconteceu algumas vezes na Grécia. Mas sempre que o povo se dispôs a exercer com todo vigor o seu direito e o seu atributo de pensar, os tiranos foram destronados, levados ao ostracismo e os despotismos derrubados. A advertência do Teócrito é muito explícita, nem precisa fazer grandes comentários. No entanto, tem duas grandes advertências aqui. A primeira delas é a nós mesmos, quando nós recusamos a tarefa de pensar. A associação que ele faz com o pássaro, que em pleno voo para de bater asas e cairia, é isso que acontece conosco, quando, envolvidos, seduzidos por qualquer outro tipo de discurso ou por qualquer outro tipo de prática, abdicamos da nossa capacidade de pensar. E aí tem a segunda advertência, que é a tarefa dos tiranos que buscam deformar o pensamento. Essa fábrica de seguidores, essa manada que se replica de tempos em tempos e que vivem aí a nos incomodar nas redes sociais, nas nossas falas, nas nossas conversas, isso indica que, evidentemente, temos um problema sério e uma dificuldade ainda maior para podermos superar os impasses que essa situação da pandemia nos trouxe. Então, nesse sentido, é muito importante pensarmos que as nossas liberdades e que a nossa possibilidade de organização e de atuação pressupõe a capacidade de refletir. E isso, evidentemente, é uma potência que está nos seres humanos. Mas, enquanto potência, não significa que todos os seres humanos praticam esse ato de pensar deliberadamente. Então, fica a tarefa para nós, quando nós temos que indagar, refletir, imaginar a respeito da questão da liberdade. Não existe possibilidade de liberdade gratuita. Não existe possibilidade de liberdade como simplesmente uma dádiva. A liberdade, ela tem que ser buscada, ela tem que ser conquistada e ela tem que ser cultivada.
e ela é cultivada a partir das nossas reflexões. Ela é cultivada a partir das nossas experiências do pensar, do diálogo, da possibilidade de debater, de contestar, de ouvir a opinião divergente. E é isso que nós precisamos ter, de uma maneira respeitosa, de uma maneira que fundamente ações que levem à produção de um bem comum e de uma nova realidade. Então, portanto, a questão entre liberdade e sujeição que aparece no debate hoje, ela tem que ser reposicionada porque não se trata simplesmente de uma liberdade individual sobre ir e vir. Trata-se de algo muito mais amplo. Quando eu estou falando aqui em liberdade, eu tenho que pensar por que é que eu tenho que me submeter a certos protocolos. Por que é que eu devo, por exemplo, apesar das campanhas dos movimentos atuais anti-vacina, mas por que é que eu devo tomar uma vacina? Por que é que eu devo adotar isolamento e não necessariamente devo ter a liberdade de tomar um medicamento que não tem eficácia? É óbvio que eu tenho um critério para poder distinguir por que eu devo adotar certos padrões, por que eu devo buscar a vacina e não necessariamente tomar cloroquina. É óbvio que o critério que está aí é o critério da razão, é o critério do conhecimento e das evidências que esses conhecimentos nos trazem para que nós possamos dizer que estamos vivendo um determinado momento e que a pandemia nos impõe uma determinada restrição, por exemplo, de ir e vir, sem dúvida alguma, mas essa restrição, ela tem também um apelo e uma determinada lógica que pode resultar num benefício para nós mesmos, para as nossas vidas. Então, esse é o eixo central da nossa reflexão. Você não pode tomar como sinônimo de liberdade uma escolha coletiva que significa o equívoco, que significa a ameaça. E nem pode tomar como sujeição a obediência a um princípio que pode representar esse bem que nós tanto buscamos. Então aqui se entrelaçam o mínimo de racionalidade, e se entrelaça a questão ética. A liberdade não está desprovida do componente ético. A liberdade não pode ser exercida na negação de um pressuposto básico do respeito à vida humana. Nesse sentido, as lógicas da sociedade assustam quando uma parte significativa do grupo no qual nós vivemos, no grupo do qual nós fazemos parte, elogia a ignorância, a disfarçatez, a indiferença, a insensibilidade e assim por diante. Então nós devemos repensar e recuperar que há muitos princípios e instâncias que estruturam o nosso modo de viver. E diante desses princípios, uma sociedade que se pauta pela lógica da busca do bem comum, uma sociedade que se declara fundada nos princípios da democracia, eu tenho que ter a racionalidade, eu tenho que ter a reflexão e eu tenho que ter a capacidade de escolher para poder dizer que nós não seremos escravizados nem pelo vírus e muito menos pelos déspotas de plantão, desde que nós utilizemos a capacidade de refletir, reflexão que gera ação e que gera transformação. Então é evidente que com isso eu não quero dizer que nós vamos absolutizar a razão, de forma alguma. Nós não podemos tratar a razão como um critério inquestionável. Pelo contrário, a razão ela avança exatamente porque pode ser questionada por diversas perspectivas e por diversos caminhos. Então, a razão não é um novo Deus, não é uma nova divindade. Não vamos construir isso. Agora, a gente não pode se esquecer que o projeto logocêntrico da modernidade que nos trouxe até aqui é extremamente caótico. Tem muitos ganhos, mas tem também muitas perdas. A crise ambiental que nós passamos, as questões relacionadas ao domínio da tecnologia sobre as nossas escolhas, o mundo aí mapeado e vigiado permanentemente pelos algoritmos, tudo isso é derivado desse mesmo grande projeto de uma tradição logocêntrica da modernidade. Então, neste sentido, nós devemos ficar
atentos de que o otimismo com a razão dá lugar a várias outras críticas. E nós temos que ter a experiência e a expectativa de outros procedimentos, né? Nós não podemos supor que tudo que é racional é bom. Mas nesse contexto da pandemia, eu estou querendo chamar a atenção é que a razão é a base do pensamento científico e é esse pensamento científico que está sinalizando para nós algumas das alternativas e alguns dos rumos possíveis para seguir adiante. Não apenas a questão da pandemia, mas a questão, por exemplo, ambiental. Hoje, os discursos e os mapeamentos dessas mesmas tecnologias é que permitem dizer que está havendo queimada e que a vida vai se tornar insustentável num período não muito longo. Então, notem, nós negarmos essas evidências, negarmos o conhecimento racional, lógico, científico, conhecimento filosófico, em nome de uma suposta, eu não acho que seja assim, isso não dá direito para você legislar e legitimar práticas de conhecimento ou legislar sobre o modo como a sociedade deve atuar, do modo como a sociedade deve agir. Então, nesse sentido, nós temos muita clareza de que a razão universal não existe mais como um dado. Agora, é preciso confiar desconfiando, né? É preciso encontrar pontos em comum. É preciso saber, né, ter um olhar atento a possíveis práticas e movimentos autoritários que poderiam levar exatamente à destruição dessa liberdade. E não nos esqueçamos, né, que os países mais ricos e aqueles países em que supostamente mais avançaram no projeto da ilustração, no projeto iluminista, no projeto da racionalidade e da modernidade, foram extremamente cruéis, extremamente mesquinhos nesse contexto da pandemia. Afinal de contas, usaram do seu poder econômico para poder decidir sobre a aquisição de produtos e impedir que países mais pobres tivessem acesso, por exemplo, a equipamentos de proteção individual. Então, notem, o fato de que exista a razão e de que exista a lógica não pressupõe que exista um comportamento ético compatível com ele ao mesmo tempo. Nem sempre o comportamento ético está associado a uma determinada prática racional e científica. Por isso, a necessidade de refletirmos sobre tudo, sobre a política e sobre a ciência. A ciência não pode ter a autonomia da ação sem os pressupostos éticos que nós estamos mencionando nessa nossa conversa. Ao defender a ciência, ao defender o conhecimento, ao defender a racionalidade, é porque nós estamos supondo que existam comportamentos e pautas éticas mínimas que permitam avançar na compreensão do mundo em que nós vivemos e na superação dos impasses que estamos nos dias de hoje. Então, só para a gente ter bastante clareza, nos interessa reiterar que a reflexão é o que nos fará sair desse estado de letargia e é a reflexão que vai permitir que nós continuemos a exercer a vigilância, que continuemos a exercer com muito rigor, né? Porque afinal de contas essa reflexão ela vai demandar novas elaborações para que nós possamos proteger a nossa vida e proteger o próprio corpo social no qual nós fazemos parte. Então, com isso, a ideia de liberdade e sujeição adquire também um componente e adquire também desdobramentos políticos muito importantes de serem analisados no atual contexto em que nós estamos. A lógica entre a liberdade e a sujeição faz com que a gente possa lançar uma outra pergunta. Uma pergunta bem simples, mas perguntas simples muitas vezes demandam respostas bem complexas. A pergunta simples é: por que alguns seres humanos mandam e os outros obedecem? A lógica da liberdade e sujeição está no embrião desta questão, está na gênese dessa questão. Ora, por que é que governos podem legitimar sobre o que eu faço? Por que instâncias, instituições e corpos podem ser submetidos, sujeitados a determinadas ações de
instituições, de outras instituições, de governos, como eu já mencionei, do próprio capital e tantos outros exemplos que a gente poderia dar aqui. Volta à questão. Por que é que uns mandam e outros tantos obedecem? Todo poder é exercido a partir de uma lógica de legitimação. E as legitimações são muito variadas ao longo da história. Não existe uma única forma de legitimação. Já foi o direito divino, já foi a ciência pode ser fonte de legitimação, a soberania popular mediante o voto pode ser forma de legitimação, né? O pensamento, o discurso científico, como eu já mencionei, também pode ser. Os direitos humanos são formas de legitimação. O próprio capital, né? O dinheiro, são fontes de legitimação. Cada tempo tem a sua estratégia de legitimação. Cada tempo encontra as suas formas de poder estabelecer porque é que uns mandam e os outros obedecem. Diante disso, no momento em que nós estamos e sob a égide de uma Constituição, a de 1988, que estabelece que as nossas leis são feitas a partir de representantes eleitos pelo povo, nós não podemos perder de vista que o voto popular ele é fonte de legitimação, mas ele não significa que é o único... melhorando aqui a frase, né? Quando a gente fala que a fonte da legitimação é a vontade popular, é a vontade que vem na expressão do voto, não significa que nós estamos dando carta branca aos governantes. Significa, pura e simplesmente, que de tempos em tempos eles devem se submeter e serem renovados dentro dessa experiência que nós vivemos. Porque se fosse apenas essa legitimação, nós estaríamos vivendo, né, altos e baixos a cada 4 anos. Nesse sentido, há outras legitimações que passam pelas tradições, passam pelos costumes, passam por códigos que nem sempre são escritos. Então, só para vocês terem uma ideia, quem é que permite, por exemplo, que a despeito de estar fora da lei, né, quem é que permite que jovens negros sejam mortos pela polícia e esses policiais fiquem impunes? Neste sentido, nós devemos ficar muito atentos, porque afinal de contas, por que a lei alcança uns e não encontra outras pessoas? Eu quero chamar a atenção para vocês é que a legitimação da vontade popular, ela não é a base para tudo. Ela tem que ter outros anteparos. Neste sentido, é muito importante a gente pensar que, vamos imaginar que alguém fizesse a seguinte questão: e se a minha vontade for de me submeter a um déspota? E se a minha vontade for tornar-me escravo? É possível existir isso? Essa é a pergunta que o filósofo Rousseau faz e que a gente vai ouvir agora na voz do Kiko. O segundo trecho de hoje vem da obra Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Se um particular pode alienar sua liberdade e tornar-se escravo de um senhor, por que não o poderia fazer todo um povo e tornar-se súdito de um rei? Nessa frase existem muitas palavras equívocas a exigir explicação, mas prendamo-nos só à palavra alienar. Alienar é dar ou vender. Ora, um homem que se faz escravo de um outro não se dá. Quando muito, vende-se pela subsistência. Mas um povo, por que se venderia? O rei, longe de prover a subsistência de seus súditos, apenas dele tira a sua. E um rei não vive com pouco. Afirmar que um homem se dá gratuitamente constitui uma afirmação absurda e inconcebível. Tal ato é ilegítimo e nulo, tão só porque aquele que o pratica não se encontra no completo domínio de seus sentidos. Afirmar a mesma coisa de todo um povo é supor um povo de loucos. A loucura não cria direito. Assim, seja qual for o modo de encarar as coisas, nulo é o direito de escravidão. Não só por ser ilegítimo, mas por ser absurdo e nada significar. As palavras escravidão e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente. Quer de um homem a outro,
quer de um homem a um. A loucura não cria direito. Esse trecho do contrato social é fascinante. Nesse sentido, não nos esqueçamos jamais, que a liberdade, eu não sou livre para destruir a própria liberdade. A vontade popular, manifesta pelo jogo democrático, não permite que eu legitime pela democracia os caminhos que levam à destruição da própria democracia. Isso é um falso pensamento. Não é porque votamos ou votaram que se pode destruir o fundamento básico da democracia. Neste sentido, nós devemos ficar muito atentos, porque democracia não é simplesmente processo eleitoral. Democracia pressupõe igualdade de direitos, pressupõe liberdades, pressupõe reconhecer as tensões existentes dentro de uma determinada sociedade, reconhecer os conflitos e que nós precisamos encontrar caminhos para que esses conflitos sejam superados. Desta forma, a experiência brasileira, sabemos disso, ela é muito marcada por autoritarismos, pelo elogio da ignorância como método de destruição e perversão do próprio sistema político. Infelizmente, ao longo da nossa história, convivemos muito mais com experiências autoritárias do que períodos de liberdade que nós possamos dizer que eram, pelo menos, um respiro da vida democrática e da vida republicana na sua fundamentação básica. Neste sentido, a sociedade civil deve ficar muito atenta, porque ela tem que ser mais forte do que o próprio Estado. Nós temos que entender que a democracia ela está sob risco, inclusive porque nós transferimos para as redes sociais, para os likes, as nossas experiências políticas. Por mais que tenhamos a sensação de que estejamos participando ativamente ao dar aí os likes, ao curtir páginas e postagens, nós não estamos tendo a riqueza da experiência política. Nós não estamos tendo ganho do ponto de vista do amadurecimento das experiências políticas. A internet, as redes sociais, elas criaram um ambiente bastante difuso. Elas informam, mas elas também deformam a partir daquele primeiro fragmento que nós refletimos aqui no início da nossa conversa. Nas nossas redes, nós não estamos muito preocupados com o que é o real, nós estamos simplesmente preocupados em atuar como uma torcida, em que o que importa é constranger o outro. A liberdade só faz sentido e só vai existir liberdade numa determinada sociedade, com as características da sociedade brasileira, quando nós enfrentarmos os nossos reais problemas. E dentre esses reais problemas está a questão da desigualdade, está a questão do preconceito, está a multidão de brasileiros que não tem acesso a direitos mínimos, a direitos básicos. Se recuarmos no tempo e pensarmos que a experiência brasileira deixou para trás o seu passado, deixou para trás a maior parte da população, se lembrarmos a verdadeira chaga, o verdadeiro trauma que é a experiência da escravidão e como nós ainda temos dificuldade de encarar essa questão e de solucionar ou de pelo menos indicar caminhos para uma convivência que não seja de uma aparência de lógica democrática. Nesse sentido, nós vivemos no mundo atual, nós temos que ter a possibilidade, o compromisso de que nós não devemos simplesmente seguir regras porque são ditadas por um governante A, B ou C, mas nós só viveremos a vida política que significa a experiência da liberdade se nós estivermos acompanhados dos meios necessários para essa prática política. O que significa isso? Significa refletir, significa organizar-se e significa enfrentar os reais problemas que nós temos. As redes sociais, muitas vezes, elas apenas omitem, ocultam as tensões que nós vivemos. Agora, eu tenho que viver, nesse momento que nós estamos da pandemia, eu tenho que pensar no bem comum. Então, a questão da obediência ou não a uma determinada regra, a um determinado procedimento, passa por uma questão ética. Estou eu agindo apenas por um devaneio, por um capricho meu,
ou eu sou capaz de sair de mim e pensar no coletivo? Agora, a gente não pode se esquecer que, pelas características já mencionadas da sociedade brasileira, que é muito difícil você falar em reciprocidade quando você tem grupos tão desiguais. Como pensar em doação mútua quando as subjetividades estão construídas também dentro do marco da referência do mundo neoliberal, onde eu sou o dono do meu nariz, é tudo do jeito que eu quero? Como é que eu sou capaz de deslocar-me a partir dessa subjetividade em favor de uma reflexão ou de um conjunto de experiências que signifiquem um sair de si e pensar conjuntamente? Esse também é um dos grandes desafios que os autoritarismos, que as tiranias internas, que as tiranias dos sujeitos, que as tiranias da individualidade também impedem a nossa prática política ser uma prática que leve a uma transformação. Nesse sentido, nós vivemos também as tensões entre sujeitos e normas. Nós queremos que as regras funcionem para os outros, mas não queremos ou não pensamos muito que nós mesmos devamos seguir e obedecer às regras pelas quais nós mesmos supomos e acreditamos que deveriam ser seguidas. O que eu quero dizer com isso? Que sempre haverá o conflito ético entre o sujeito e a norma, entre um princípio da escolha particular e o princípio geral e coletivo que deve nos orientar. Com isso, caminho para pensarmos agora as restrições e a ressignificação da própria individualidade. Como tornar possível as nossas experiências? Quando a Hannah Arendt quando ela escreve o prefácio da Condição Humana, ela relata o lançamento do Sputnik em 1957. E ela relata com um assombro, com um encanto que, afinal de contas, a engenhosidade humana colocou em órbita um satélite. Porém, ao observar os relatos na imprensa, uma frase chamou a atenção dela, que aquele momento foi descrito como sendo um alívio, porque, afinal de contas, os seres humanos estavam dando o primeiro passo para libertar-se de sua prisão na Terra. Estou recuperando isso para pensar que hoje nós também temos, diante do contexto da pandemia, do confinamento, do ficar em casa, nós também estamos aí vivendo uma destituição de um determinado mundo, que é o mundo da vida pública, que é o mundo da ágora, termo da praça pública no mundo grego. Neste sentido, nós temos que perceber que nós estamos passando por uma situação de esvaziamento do mundo. E esse esvaziamento não pode acontecer, porque nós somos o que somos, porque nós criamos significações e nós criamos sentidos porque vivemos nesse mundo, trabalhamos nesse mundo e transformamos esse mundo. Hoje, no desenho da sociedade que nós vivemos uma sociedade marcada pela competição desenfreada conosco mesmos. Nós buscamos superar a nós mesmos. Então nós estamos num determinado momento em que pulverizam os interesses das pessoas de um lugar de tal forma que fica difícil dizer o que é que nós esperamos do futuro. É difícil hoje dizer e sinalizar para onde é que nós estamos caminhando. E tudo isso leva a um embaraço, a uma determinada condição social que produz em nós a sociedade do cansaço. Termo cunhado pelo filósofo Byung-Chul Han, filósofo coreano, que nós vamos ver agora com o Kiko. O terceiro trecho é extraído de Sociedade do Cansaço, de 2010, de Byung-Chul Han. Precisamente frente à vida desnuda, que acabou se tornando radicalmente transitória, reagimos com hiperatividade, com a histeria do trabalho e da produção. Também o aceleramento de hoje tem muito a ver com a carência de ser. A sociedade do trabalho e a sociedade do desempenho não são uma sociedade livre. Elas geram novas coerções. A dialética de senhor e escravo está, não em última instância, para aquela sociedade na qual cada um é livre e que seria capaz também de ter tempo livre para o lazer. Leva, ao contrário, a uma sociedade do trabalho, na qual o próprio senhor se transformou num escravo do trabalho.
Nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo o seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos ao mesmo tempo prisioneiro e vigia, vítima e agressor. Assim, acabamos explorando a nós mesmos. Com isso, a exploração é possível, mesmo sem senhorio. Somos prisioneiros e vigia. Somos vítima e agressor ao mesmo tempo. Estas ideias, elas são muito importantes para nós compreendermos o colapso que nós vivemos no mundo atual. Um colapso marcado aí pelo excesso de competição, excesso de expectativas de futuro. Nós vivemos, consequentemente, com uma questão que, se nós temos um excesso de expectativas, um excesso de trabalho, um excesso de atividades, nós temos um esvaziamento também da nossa própria interioridade. Porque nós adoecemos com essa sociedade em que nós temos que disputar o tempo inteiro com o que nós fazíamos. Viver numa sociedade de performance é uma chave para uma série de problemas que nós estamos vivendo no contexto atual. No contexto da pandemia, o mesmo filósofo coreano, ele chamou a atenção de que o vírus não vai nos tornar melhores, não. De fato, porque o vírus não faz revolução. Quem faz revolução e quem transforma são os seres humanos. Para o Han, o que acontece nesse momento é de que o vírus nos isola e nos individualiza ainda mais. O vírus gera um sentimento de fragmentação, destrói o sentimento coletivo que nós poderíamos construir ao longo de uma vida social e de uma vida pública. Nesse sentido, nós, caminhando já para o encerramento dessa nossa conversa, nós temos uma série de desdobramentos e de tarefas urgentes para continuarmos pensando e buscando quais são os caminhos que nós temos que buscar. Buscar os caminhos que nós almejamos para a sociedade e para a vida e que nós temos. Neste sentido, liberdade e sujeição têm múltiplos desdobramentos. Um deles, no assombro do impacto da pandemia, como a gente mencionou ao longo dessa conversa toda, que nós redescobrimos o quanto nós somos vulneráveis. Consequentemente, essa nossa prepotência tem que se dobrar à própria natureza. Temos desdobramentos dessa reflexão em torno das questões políticas e do autoritarismo que viceja, no ódio às diferenças, na incapacidade de conviver com pessoas que sejam muito distintas de mim ou que tenham um pensamento que não é o da minha bolha, o que não é do meu grupo. Neste sentido, nós também temos a tarefa de que refletir sobre liberdade e sujeição pressupõe redescobrir sobre o que somos e qual o nosso sentido de existência. Qual é o nosso sentido qual o sentido da nossa vida interior e o que nós estamos escolhendo para o futuro. Desta forma, é fundamental a gente ter clareza de que devemos buscar ser mais do que somos, não pela lógica performática, mas para que nós possamos permitir a continuidade do mundo e a continuidade do futuro. E eu encerro pedindo que o Kiko nos leia um pouco de Clarice Lispector. Afinal de contas, em temas tão áridos, vale a pena observar as reflexões dessa nossa centenária autora. Coragem e covardia são um jogo que se joga a cada instante. Assusta a visão, talvez irremediável, e que talvez seja a da liberdade. O hábito que temos de olhar através das grades da prisão, o conforto que traz segurar com as duas mãos as barras frias de ferro. A covardia nos mata. Pois há aqueles para os quais a prisão é a segurança, as barras um apoio para as mãos. Então reconheço que há poucos homens livres. Olho de novo a paisagem e de novo reconheço que covardia e liberdade estiveram em jogo. Minha coragem, inteiramente possível, me amedronta. Começo até a pensar que entre os loucos há os que não são loucos.
e que a possibilidade, a que é verdadeiramente, não é para ser explicada. A covardia nos mata. Nesse sentido, a liberdade é um desejo e pressupõe coragem. Coragem para enfrentar os próprios medos, para negar as sujeições e tudo o que vem em nome dela. Negar tudo aquilo que é capaz de anular o desejo de criação de um outro dia, de um outro amanhã. Seja nos inimigos e temores internos, seja nos inimigos palacianos, seja nos inimigos midiáticos, seja nos inimigos invisíveis, seja nos próprios algoritmos ou mesmo no vírus. Muito obrigado.